Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, estamos tendo mais essa rica oportunidade, mais um encontro, mais uma noite, a qual eu agradeço a Deus por nos permitir. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estarão entrando, que estarão ouvindo este vídeo. Peço de todo o meu coração que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê estratégia, que o Senhor te dê conhecimento, sabedoria, para que em tudo você possa vencer na tua vida, tá bom? Pessoal, nós estamos dando sequência a respeito do livro, da qual eu estou passando para vocês um resumo, Muito boa noite a todos vocês, que Deus abençoe grandemente. E nós estamos no 11º dia, 12º dia, já estou até me perdendo. Eu estou marcando aqui os tópicos, as introduções, mas eu não estou marcando muito bem os dias. Vou começar a marcar aqui também, acho que é o 12º dia. Tudo bem? Deus abençoe vocês que estão entrando. E hoje nós estamos falando a respeito de aliviando a pressão. O tópico hoje vai ser aliviar a pressão. Quem de vocês que estão ouvindo aqui não sofre pressões? Quem de nós não passamos por dificuldades, por extremidades, momentos cruciais, a qual nós temos que tomar uma ação, tomar uma conduta mediante algo que muitas das vezes a gente fica em desespero, com medo. Então hoje nós vamos falar sobre isso, aliviando a pressão. Recapitulando o que nós conversamos ontem, que nós começamos a abordar a respeito da vida de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei, e a gente vê que ele pecou, ele errou, ele falhou por causa da teimosia e da cobiça. São sentimentos, comportamentos a qual Deus detesta, E Deus não compactua com nada que não seja excelente, perfeito e santo. Amém? Então nós temos que entender que nós temos que visar um caminho que seja santidade, que seja integridade, que seja verdade, que seja luz, para que possamos, estar em comunhão com Deus Pai. Caso contrário, tenhamos um comportamento, um caminhar que não seja a luz, a verdade, a palavra de Deus, ou seja, nós estaremos de contramão com a vontade de Deus. Então a gente estava falando a respeito de Saul, que ele teve um comportamento de teimosia, de cobiça, e nós vamos enfatizar um pouquinho mais hoje para tirar proveito desse ensinamento, tá bom? Então isso vai nos levar a um passo mais perto de entender o que torna um crente suscetível à criptonita. Lembrando que criptonita, aqui o nome do livro, faz alusão do pecado, Então ele usa aqui com uma palavra figurada, de criptonita, aquilo que destruía, a força e o poder do Superman, um homem que era dotado de superpoderes. Nós, filhos de Deus, que somos dotados de poderes de Deus, compartilhado conosco, e através da criptonita, que é figurado, mas nós entendemos que o pecado ele é real. Então é algo que absorve a nossa força, absorve a nossa vitalidade, absorve a graça e o poder que Deus colocou sobre o homem. Quando a gente cai, suscetivelmente cai ao poder da criptonita. Então, um cenário bem difícil que nós vamos entender aqui. Nós vamos falar, mais uma vez sobre o rei Saul. Ele não estava contente em habitar ali na vontade de Deus, e a sua teimosia o tornou suscetível à cobiça. Pessoal, uma das coisas que mais derruba o homem, cobiça. É cobiçar algo que não está na vontade de Deus, é cobiçar algo que ainda não é tempo de ter, e o homem começa a tomar atitudes, comportamentos que vai de contra a palavra de Deus por causa da cobiça. E Saul fez exatamente isso, Ele começou a cobiçar as coisas, ele começou a se afastar de Deus, ele começou a desobedecer a Deus, e isso a gente vê o desfecho da história da vida dele. Então, seu primeiro erro registrado não ocorreu lá com os amalequitas, que nós estávamos conversando, a qual Deus mesmo decretou, ordenou que ele fosse lá e destruísse todos os amalequitas, todos, sem deixar um. E a gente vê que ele não obedeceu, ele foi parcial, Quando Deus falou tudo, era para destruir tudo. E a gente vê que ele tirou ali proveito, politicamente correto aos teus olhos. Ele levou cativo o rei dos amalequitas, e levou também os animais gordos, a riqueza que
aparentemente aos teus olhos seriam bons, mas ele desobedeceu a Deus e a gente vê o castigo que ele teve. Então, a gente vê que aconteceu muito antes, essa desobediência de Saul, muito antes. Aconteceu ali no início do seu reinado, quando ele enfrentava o quê? Os filisteus. Esses inimigos de Israel haviam reunido um exército muito massivo, cerca de 3.000 carroças, né? Que naquela época, pessoal, a carroça era como se fosse os tanques de guerra atual, sabe? A gente vê lá na Ucrânia, a gente vê lá na Rússia com um poder muito mais forte, muito mais poderoso. Mas vamos fazer a alusão disso, vamos fazer esse comparativo. A gente vê claramente, né, o poder da Rússia, o exército preparado da Rússia, a gente vê o armamento da Rússia, a preparação, o treinamento que os soldados têm, invadindo um país tão pequeno, com poder de fogo tão menor, tão inferior. Então a gente vê que é algo massivo, né? Lógico que hoje, né, tem as outras organizações, outros países que ajudam muito, mas você para imaginar, né, Rússia e Ucrânia, para imaginar os filisteus e Israel, era a mesma coisa. Ou seja, ia ser uma destruição total, né? Os filisteus invadindo ali Israel, era tipo assim, Rússia com poder total, Israel, Ucrânia, ou seja, não tem condições de suportar um ataque, né? Então o que acontece? A gente vê que desde aquele tempo, né, a gente percebe que Saul, ele pecou contra o Senhor. Ele não acreditou verdadeiramente no Senhor, ele não foi obediente. Por quê? Eu vou tentar resumir de uma forma bem fácil e simples aqui para vocês, né? Porque mediante a esse ataque que ia acontecer, mediante esse perigo iminente, né, que Israel estava sofrendo ali dos filisteus, os homens começaram a ter medo, né? Eu até escrevi aqui, o que acontece? Literalmente, os soldados que estavam com Saul falaram assim, olha, a gente vai morrer. Meu Deus do céu, não tem como a gente suportar, né, o ataque dos filisteus. Eles vão massacrar a gente. E cadê o profeta? Você falou que Samuel ia vir aqui, né, oferecer um holocausto ao Deus vivo para nos dar vitória. Mas cadê Samuel? Samuel não chegou ainda. Para pensar, imagina, né, Saul, que ele era comandante, ele era, né, ali rei, ele era o líder daquele povo, né? E o seu exército era amador comparado ao exército do seu inimigo, que era totalmente preparado, muito mais experiente, né? Poderoso e vasto. Então não tinha condições. Os olhos humanos era impossível vencer aquela batalha. Então o pior pesadelo de Saul estava se desdobrando bem diante dele, diante dos olhos dele. E seus militares ali também estavam o quê? Começando a abandonar os postos. Você já teve uma experiência assim? Quando tá tudo muito bem, as pessoas estão tudo do seu lado, curtindo, te levantando, né? Tô contigo, tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando. Então, hora que começa a dar ruim, hora que começa a estreitar, as pessoas começam a fugir. Foi assim com Saul. Saul, quando começou a ter esse perigo, os soldados que era para estar com ele, que estava debaixo da ordem dele, começaram a sumir, começaram a correr de medo, né? Começaram a abandonar os seus postos. No entanto, um possível resgate estava a caminho, ou seja, o profeta Samuel iria vir. Samuel estava sob uma ordem de Deus, eu acredito, né? Que deveria ir naquele dia oferecer o sacrifício ao Senhor, e isso aqui renovaria o que? A confiança dos homens na liderança de Saul. Ou seja, igreja, eles levavam muito a sério, até mais do que nós nos dias de hoje, porque a gente vê que as pessoas hoje não levam muito a sério. Hoje as pessoas, infelizmente, levam muito meio de qualquer jeito, sabe? Leva pelas seus próprios pensamentos, do jeito que ele gosta de articular. Hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu adoro, hoje eu não adoro. Infelizmente as pessoas estão assim. Elas não têm mais aquele compromisso real, fiel, né, de servir a Deus todos os dias, independente de circunstâncias. Né? E o povo ali, eles eram muito mais assim, sabe? Disciplinado em relação à adoração a Deus. Mas, quando aconteceu esse perigo, quando eles enxergaram que realmente eles poderiam morrer e o profeta não estava presente para oferecer o holocausto, pois eles sabiam das coisas que Deus já havia feito no passado. E era algo próximo, né? Mas eles começaram a ter medo. Então a gente vê
Isso em 1 Samuel 13, a partir do 8 ao 9, você lê sobre isso que eu estou falando para você. Então não era segredo para ninguém. Saul não estava autorizado ali por exclusivamente, né, oferecer sacrifício. O que aconteceu? Samuel tinha que estar lá para oferecer holocausto ao Senhor, sacrifício, para Deus abençoar e dar vitória a eles. Certo? Samuel não chegou. O que Saul fez? Peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa. Sabe o politicamente correto? Isso é onde muitas pessoas caem. Deixa eu fazer do meu jeitinho, que Deus vai entender. Igreja, aí que mora o perigo. Por quê? Porque Saul fez isso. Eu até entendo ele, né? Eu não posso ser hipócrita, porque imagina eu no lugar dele, tendo um perigo da minha nação inteira ser destruída, dizimada, né? E eu não vou fazer nada? Então, igreja, eu não sei qual seria a minha reação, né, no pensamento, na condição de Saul. Hoje, né, pelo comportamento que a gente viu, observou dos homens, né, que passaram aqui pela terra, que deixaram registrado através da Bíblia, nós temos uma outra visão, né, uma macrovisão do negócio. Então a gente consegue ter um discernimento maior do que eles, porque está escrito, nós aprendemos. Mas se nós tivéssemos cru como ele, lá naquele tempo, talvez teríamos o mesmo comportamento. Então não tem como a gente julgar, não é verdade? Mas imagina, eu naquela situação, vendo que Samuel não chegou, profeta, para nos dar vitória, para falar com Deus, os meus amigos, os meus, né, companheiros de guerra, tudo indo embora, tudo com medo, se escondendo nas cavernas, se escondendo nos buracos, nas cisternas, que é debaixo da terra, com medo de morrer. E eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sou rei, eu sou comandante, eu sou líder. Então tá tudo sobre minha responsabilidade. O que Saul fez? Politicamente correto. Ele fez a função do profeta. Ele foi pegar um holocausto e foi oferecer a Deus. Porque ele quis resolver do seu próprio jeito, da sua maneira, ultrapassando aquilo que Deus permitia. Então, igreja, para prestar atenção, presta muita atenção no que eu vou falar hoje para você. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Nunca pratique ou assuma uma responsabilidade daquilo que Deus não te destinou. Por quê? Porque nós pagamos alto preço. Porque não é que nós não tenhamos conhecimento, não tenhamos até, né, maturidade, mas às vezes não cabe a nós, entende? Não cabe a nós. Não tem aquele ditado, né? Ensinar o padre a rezar a missa? Então é isso. Ou seja, foi confiado a ele, não foi confiado a mim. Então o que acontece? Saul, ele começou a fazer algo que não cabia a ele, cabia ao profeta. Porque Samuel era profeta, Samuel era juiz e ele era sacerdote. Porque somente o sacerdote, perdão, eu falei profeta, né? Não é o profeta que tinha que oferecer o holocausto, era o sacerdote. A lei era permitida somente ao sacerdote. O sacerdote, né, pode sacrificar holocaustos como oferta ao Senhor. Então Saul, politicamente correto, fez isso. E o que aconteceu? Tragédia. Quando Samuel chegou, depois que ele demorou um pouquinho, Samuel chegou ali e falou assim: o que você fez, Saul? O que você fez? Aí Saul respondeu para ele assim: olha, quando eu vi que os meus soldados estavam se desesperando, né, que você não tinha chego no prazo, no dia, no horário que você me prometeu, e que os filisteus ali estavam se reunindo em Miquimás, né? E eu pensei, agora os filisteus vão me destruir, vão atacar agora Gilgal. E eu não busquei o Senhor, então eu preferi tomar a atitude de oferecer uma oferta, um holocausto ao Senhor. Olha só o que Samuel disse a ele. Eu marquei até aqui, ó. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você permanecerá, né? Estabelecido sempre, deixa eu perder aqui. Desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Sabe, igreja, deixa eu falar algo para você. Sabe qual que é a perfeita adoração ao nosso Deus? A perfeita adoração. A perfeita adoração não é cantar bem. A perfeita adoração não é pregar bem. A perfeita oração não é ter uma oratória excelente, falar maravilhosamente.
ser douto, conhecedor das Escrituras. Não. Até Satanás faz isso, até melhor do que nós. Sabe qual que é a verdadeira adoração? Obediência. Obediência. Você não precisa ser inteligente, você não precisa ser douto, você não precisa ser, especialista, você não precisa ser conhecedor por excelência de Gênesis, Apocalipse, ter tudo gravado na sua cabeça. Não é isso que Deus quer. É importante buscar, é importante aprender, sim, muito importante. Porque o Espírito Santo de Deus faz a gente buscar essas informações no nosso consciente. Mas a verdadeira adoração se chama obediência. Satanás não foi obediente. O que aconteceu com ele? Expulso, expurgado. Certo? Então o que acontece? A gente vê aqui, quando Samuel começou a chamar a atenção de Saul, ele falou assim, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ou seja, o que aconteceu com Saul? Perdeu, meu amigo. A bola já não está mais contigo. Já foi dada a outro. Aliás, Deus já até escolheu outro. Você está entendendo a importância da obediência? Muitas das vezes, eu e você deixamos de viver, de alcançar certas coisas, porque não somos verdadeiramente obedientes à palavra do Senhor. Muitas das vezes tomamos comportamento, atitudes e ações no politicamente correto e a gente acaba pagando um preço ou deixando de viver aquilo que Deus já escreveu ao meu e ao teu respeito. A palavra de Deus deixa claro, igreja, presta bem atenção nisso, deixa muito bem claro que antes de mim e antes de você nascer, Deus já nos conhecia. Deus já nos destinou, predestinou para algo, para um propósito, certo? Mas cabe a mim e a você, a partir do momento que Deus começa a nos mostrar, que Deus começa a nos revelar a tua vontade, temos um tipo de comportamento ao qual temos que ter não só a reverência, mas também a obediência. Obediência, igreja, é fundamental para quem quer realmente servir a Deus. Obediência. Sabe por quê? Obediência é renúncia. Obediência não é as minhas vontades, as primordiais, e sim a vontade de Deus. Isso dói ou não dói? Vou fazer uma pergunta para você. Você gosta mais de fazer as tuas vontades ou a vontade de Deus? A gente carnalmente dizendo as nossas vontades. Não é verdade que eu e você queremos estar no controle das situações, queremos resolver as situações? E as situações que a gente não consegue resolver? Então, não é só o extremo que temos que pôr na mão de Deus, é tudo. Tudo tem que estar na mão do Senhor. A nossa confiança é nas pequenas e nas grandes coisas. Deus não fala, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Por quê? Porque a gente tem um costume muito errado de só buscar a Deus ou só colocar na mão de Deus as coisas que são impossíveis. Não é verdade? Quando eu tenho muita saúde, eu não procuro Deus. Eu faço as minhas vontades, eu cumpro os meus desejos, eu faço o meu querer, faço como Saul, a qual fui cobiçoso, fui desobediente. Aí chega uma enfermidade, aí chega um problema extremo na minha vida que eu não consigo resolver. Os médicos não conseguem resolver, o dinheiro não consegue resolver. Aí para quem eu vou recorrer? Para Deus. Aí eu lembro de Deus, aí eu procuro Deus. Então, igreja, isso se chama desobediência. Isso se chama o quê? Uma pessoa que verdadeiramente não adora ao Senhor. Isso é complicado. Então o que acontece? É isso que nós estamos vendo na vida de Saul. Ele foi reprovado, ou seja, a presença de Deus não estava mais sobre Saul. Deus tirou a presença de Saul e colocou lá no jovenzinho de 17 anos que estava isolado de sua família. Era, que nem o Silas Malafaia, era um Zé Minhoca, ninguém conhecia, era ruivo, era ignorado pelos seus pais, era ignorado pelos teus irmãos, era feio, no conceito deles, que são tudo mais moreno. Ou seja, Deus escolheu o improvável. Deus separou? Não o inteligente. Deus não separou o mais forte. Deus não escolheu o mais inteligente, estrategista, fala bem,
convence as pessoas? Não. Deus escolheu o improvável. Deus foi lá na casa de Jessé. Deus escolheu o último, não escolheu o primeiro. Escolheu o menor, não escolheu o maior. Escolheu o ruivozinho, que era o esquisito patinho feio, porque a Bíblia enfatiza sobre isso. Ele era ruivo. Então, ou seja, era algo pejorativo, né, no consentimento deles. E Deus escolheu Davizinho e colocou sobre Davizinho a coroação para ser rei de Israel. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus não está se importando se você fala bem, se você é inteligentíssimo, se você tem, né, características, atributos a qual as pessoas invejam lá fora, lá no mundo. Sabe que Deus está preocupado? Sabe com que Deus importa de verdade sobre você, a teu respeito? Se você tem um coração íntegro, se você tem um coração puro, se você tem um coração de verdadeiro adorador, se você tem um coração de verdadeiro adorador, que você realmente ama o Senhor pelo que Ele é, que você realmente quer conhecer a Deus e você paga o preço que for necessário para ser amigo de Deus, você tem tudo, meu amigo. Você tem tudo, minha amiga. Tudo, sabe o que é tudo? Tudo. Porque a palavra de Deus fala que Deus esquadrinha a mente e Deus esquadrinha o coração. Ele não está escrito que Ele esquadrinha as suas qualidades, que Ele esquadrinha, né, os seus atributos, porque isso tudo é dele, Ele dá para quem Ele quer. Lembra de Moisés, na sarça ardente? Lá Moisés falou assim, meu Senhor, como que eu vou resgatar o teu povo lá no Egito, se nem falar eu sei direito? E o que Deus chama a atenção de Moisés? Moisés, quem que criou a língua, Moisés? Quem que criou a fala? Não fui eu. Então vai que eu ponho as palavras na tua boca. Deus falou isso também para Pedro, né? Quando ele estaria lá diante das autoridades. O Espírito Santo de Deus vai falar na tua boca. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Ei, creia em Deus. Em tudo na sua vida. Creia em Deus, que Deus vai estar contigo. Só seja obediente, só seja fiel. Seja fiel com Ele. Seja sincero com Deus e você vai ver que as coisas são transformadas. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, é isso que a gente está entendendo na história de Saul, né? Você encontra isso lá em 1 Samuel 13, a partir do 10. Leia lá para você ver. Então, isso é o que os profetas fazem. Esclarecem qualquer confusão, nos trazendo de volta ao que o Senhor ordenou. Então, Samuel chegou para colocar tudo no lugar, certo? Então, o que acontece? Durante situações difíceis, as pessoas podem facilmente se esquecer do que Deus deseja. Isso não é verdade? Você não concorda com o que eu estou dizendo? Na hora que está, né, tudo muito tranquilo, tudo muito pacífico, está tudo dando muito certo, né? Minha casa está maravilha. Nada está apertado, está tudo muito tranquilo, todos estão bem, marido está bem, esposa está legal, os filhos estão indo muito bem, né? O trabalho está prosperando pra caramba, né? Não está faltando nada, está tendo recursos para poder passear, para fazer aquilo que agrada, que deseja o coração, podendo viajar, está tudo legal. E Deus, aonde está? Aí que a gente vê quem realmente confia no Senhor. E de contrapartida, ao contrário disso também, são extremidades, né? A gente trabalha com extremidades. Essa extremidade que eu acabei de apresentar para vocês são as extremidades das coisas boas, que o homem também se esquece de Deus. E as extremidades das coisas ruins também. Até onde você confia? Saul começou a ficar tudo muito difícil para ele. Ele viu que ele estava sozinho aos olhos dele. O povo estava abandonando ele. E você, quando está tudo muito ruim, né? Quando a enfermidade bate a porta, quando o desemprego está na porta, quando não consegue mais recursos para pagar os boletos, as contas, né? Quando as pessoas estão falando mal de você, está se levantando um monte de gente contra você, seja familiar, seja amigo, está abandonando, está difamando. E o que você faz? Você permanece fiel com Deus? Senhor, não importa o que está acontecendo, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, obrigado por tudo. Tem algum propósito nisso. Eu com certeza vou adquirir uma maturidade com o Senhor, mesmo nesse tempo tão difícil. Não vou maldizer, não vou condenar, não vou julgar, não vou praguejar, não vou amaldiçoar ninguém.
É esse tipo de comportamento que nós temos? A humanidade tem esse tipo de comportamento nas extremidades? Ou facilmente esquece do que Deus deseja de nós? Então, as ações de insegurança, igreja, e o descontentamento aqui de Saul comunicaram aos homens de Israel que situações difíceis nos dão o direito de escolher se é melhor obedecer a Deus ou não. É isso que Saul estava entendendo e pensando. Isso é verdade ou isso é mentira? Mentira! Porque independente de situações, independente de circunstâncias, nós nunca devemos desobedecer ao Senhor. Obedecer a Deus em tudo. Porque deixa eu te falar algo. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente faz parte do reino de Deus, ao aceitar o sacrifício de Jesus, quando o sacrifício chega na nossa vida e é apresentado para nós, a gente fala: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero fazer parte do reino do Senhor. E a gente se arrepende dos pecados, dos maus comportamentos, a gente quer viver uma vida de integridade com Deus. A gente tem que entender que temos que obedecer a Deus, sobre tudo e todos. Então, é isso que nós temos que entender. Sempre é mais importante obedecer a Deus, não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo na tua vida. Jó, a gente vê a história, é muito bonitinho, mas imagina no lugar dele. A gente fala assim: nossa, que história fantástica, maravilhosa. Mas você já se colocou no lugar dele? Você já imaginou se fosse você, Jó? A palavra de Deus fala que Jó estava num dia lindo, perfeito, maravilhoso. De repente, chega um mensageiro e fala: Jó, deixa eu te falar. Roubaram tudo. Levaram a fazenda inteira, todos os teus animais. Era a riqueza dele. Enquanto esse estava falando isso, chegou outro mensageiro e falou assim: Jó, você não acredita. Ó, a casa caiu, meu amigo. Seu dinheiro já era, acabou tudo. Aí depois chega um outro mensageiro, nem dá tempo ainda de acabar a segunda mensagem, chega o outro e fala assim: Jó, você não acredita. Seus filhos estavam todos reunidos na mesma casa, de repente bateu um vento lá, caiu a casa em cima deles, morreu tudo. Os 10 filhos seus, morreu tudo. Não sobrou ninguém, só sobrou eu para vir avisar você. Aí daqui a pouco vem a mulher dele e fala assim: ô Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, meu amigo. Pra que ficar na fidelidade aí? Você não tá vendo o que ele fez com você? Amaldiçoa, morre. O homem lá cheio de chagas no corpo inteiro. Imagina, coçando com telha. Você consegue imaginar uma situação dessa? E o homem consegue ter a consciência, a convicção de que Deus é soberano. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E ele fala assim: como falas, mulher? Uma louca? Deus me deu, Deus tomou. Não aceitaria eu o bem de Deus e também não aceitaria o mal de Deus? E ele fala assim: nu eu vim à terra e nu eu voltarei. Ou seja, Deus pode acrescentar e Deus pode tirar. Mas louvado seja o nome do Senhor sobre tudo e todos. Você está entendendo, igreja, do que é uma mente transformada? Será que eu e você teríamos esse tipo de comportamento? Será que se cair a casa em cima, matar todo mundo da sua casa, você vai realmente falar assim: meu Deus, não estou entendendo nada, mas louvado seja o teu nome? Imagina se chega alguém lá, passa a perna em você, rouba a tua casa, rouba teu carro, rouba tudo. Tudo. Você não tem mais nada. O que você vai fazer? Louvado seja o Senhor, nu eu vim para a terra e nu eu voltarei. É difícil, né? Então, igreja, é esse tipo de controle mental que nós temos que ter. É esse tipo de visão que nós temos que entender, que pode passar céus e terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então, tudo isso que nós estamos entendendo e aprendendo, nós temos que entender que a criptonita, ou seja, o pecado, não pode fazer parte de nossas vidas. Não pode. Porque Jesus, se a gente entender a importância do sacrifício de Jesus, Jesus pagou preço por mim e por você, para que nós não venhamos viver mais sobre o poder do pecado, que é a morte, mas viemos viver sob o poder da vida, que é Jesus Cristo. É uma aliança muito maior do que essas pessoas com as quais nós estamos falando viviam. A aliança que Jesus apresentou, criou para mim e para você, que é a aliança que vai nos levar para a vida eterna com Cristo Jesus. Está escrito, não é eu que estou dizendo. Ela é superior a todas essas histórias que nós estamos conversando.
Então ela é maior. Então, ou seja, nós temos condições de sermos praticantes de uma forma excelente, igreja. Aqueles que estão em Cristo, uma nova criatura é. Então as velhas coisas já se passaram, o comportamento tem que ser transformador, tem que ser transformado. O estilo de pensar, de viver tem que ser transformado. Se não foi, tem alguma coisa errada. Se eu estou vivendo a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Se o meu comportamento está sendo o mesmo, tem alguma coisa errada. Então, é isso que nós temos que entender. Amém? A insegurança de Saul era simplesmente uma manifestação de sua falta de contentamento. Você está contente com Jesus? Ou você está insatisfeito? Presta atenção na pergunta que eu te fiz. Você está contente com o Senhor ou você está insatisfeito? A pergunta é o Senhor, não é as circunstâncias. Certo? Então presta muita atenção, porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso para cumprir tudo aquilo que ele já determinou ao meu e ao teu respeito, porque nosso Deus, eu volto a falar, ele é atemporal, ele não está preso na matéria. Nosso Deus, ele não é humano como nós, que vive tempo, espaço, matéria. Deus é eterno. Ontem já passou, hoje já passou, amanhã já passou, a vinda de Jesus para Deus já veio, já aconteceu. Ele sabe quem foi salvo e quem não foi salvo. Você consegue entender a soberania de nosso Deus? Então, que tipo de comportamento nós temos que ter diante desse Deus tão poderoso a qual servimos? É sentir medo de qualquer coisa? É ficar frustrado por qualquer coisa? Apareceu uma doença ou fiquei desempregado, eu tenho que entrar em desespero, sabendo que eu tenho um Deus e sirvo um Deus que, poxa vida, é eterno e tão poderoso assim? Se o próprio Deus faz ali a questão de mencionar, né, que ele cuida até dos passarinhos, até das flores no campo, que tem muito menos valor do que eu e você, ele não cuidará de nós? Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus? Então, igreja, vamos começar a dar mais valor, vamos começar a ter um comportamento, uma conduta diferente. Amém? Porque é isso que nós estamos entendendo. Ele queria, né, aqui sobre Saul, ele queria que tudo à sua volta estivesse sob o seu controle. Saul queria ter o controle das coisas. E a circunstância estava longe disso. A gente vê. As circunstâncias diziam uma coisa, e o que ele queria fazer dizia outra. Então ele odiava a pressão sobre a qual estava passando, e ele queria alívio. Quantos de nós não queremos alívios de todas as nossas aflições? É o que nós estamos falando hoje. Alívio de pressão. Quantos de nós não queria que passasse logo essa noite? A gente fica assim, meu Deus. A palavra de Deus fala que a noite, né, o choro pode durar uma noite toda. Ou seja, tem limite para o choro. Se fala uma noite toda, noite tem limite. Ou seja, vai raiar o sol, vai nascer o sol. E a palavra de Deus fala que ao amanhecer, a alegria vem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E a alegria aqui está dizendo que não tem limite. Não tem limite. Então, igreja, nós temos que ter essa convicção. Amém? Então, é isso que nós temos que entender. Aqui está a verdade que todos nós devemos agarrar. Ao servir a Deus, frequentemente encontraremos muitas adversidades, muitas dificuldades e tribulações, porque Jesus mesmo garantiu isso. Ele diz lá em João 16,33 que fala assim, olha, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é a aflição que vai te derrubar, não é a enfermidade que vai te destruir, não é a falta de dinheiro que vai fazer você, né, frustrar, perder. Não é. Tenha fé. Tenha fé. A adversidade identifica o que? A força da sua fé. Até onde você vai? Até onde você suporta? Até onde a sua fé permanece de pé? É isso que Deus faz provar em mim e em você. Até onde vai a sua fé? Ela é superficial ou ela é profunda? Amém? Glórias a Deus. Então, se a nossa fé estiver enfraquecendo e se o nosso medidor de fé estiver caindo, é a hora de nós clamarmos a Deus e buscar a sua palavra. Amém? Você crê? Você toma posse disso? Se a gente está esmorecendo na fé, não é hora de a gente buscar mais a Deus e se fortalecer mais em Deus? A nossa fé é um bem precioso que Deus nos concedeu, não é mérito nosso, nós não merecemos, é dom de Deus. Amém? Pense dessa forma. Esse recurso está disponível para nós, igreja. A busca pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe grandemente o teu coração. Deus não quer que eu e você sejamos pessoas frustradas. Pessoas, sabe, cabisbaixas, aceitando a derrota, aceitando. Não.
Deus quer que você levante a cabeça, que você entenda que Ele te chamou para vencer, não para ser derrotado. Que Ele colocou algo em você, uma história em você, que a palavra de Deus fala que tanto o querer quanto o efetuar pertencem a Deus. Mas você tem que corroborar com isso. Você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Amém? Fazer a sua parte. É que nem na Constituição. Até na Constituição brasileira fala, né? A segurança fala ali que é o poder do Estado, né? Porém, nós temos deveres, nós temos obrigações. Então, igreja, Deus tem proteção para você, Deus tem bênção para você, mas você tem obrigações para você ter maturidade para receber aquilo que Deus tem para você. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Não deixe esse tipo de sentimento entrar no seu coração, seja cobiça, seja, espírito de derrota. Não deixe nada entrar no seu coração, a não ser a gratidão, a fé que você serve um Deus poderoso. Amém? Vamos orar? Pai, te agradeço de todo o meu coração, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo nesta noite, podendo desfrutar dessa palavra, podendo, Senhor Deus, entender e compreender, porque todos nós, Pai, estamos na mesma caminhada, Pai. Estamos vivendo, Senhor Deus, dias, meu Pai, terríveis no mundo. Mas o Senhor Jesus nos garante, Pai, nos garante que nós somos mais que vencedores por nome dEle, em nome de Jesus. Pai, eu creio nessa palavra. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio, Pai, que aquele que realmente vive em obediência, em santidade, Pai, verá ao Senhor, vai conhecer ao Senhor, Pai, vai vencer todas as dificuldades, vai se tornar cada dia mais, Senhor Deus, firmado nas tuas palavras. Pai, esse é o fundamento para vencermos todas as coisas, Pai. É fé, é a convicção de que o Senhor é um Deus maravilhoso, que nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. E que nós temos a obrigação de viver, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, em obediência, em santidade, Pai. Sensíveis à Tua voz, nos desviando dos maus caminhos. Pai, tendo sempre a reverência da Tua santa palavra, de todas as nossas ações, todos os nossos desejos, tudo, Pai, está em concordância com a Tua vontade. E assim todos que recebam essa palavra, que possam meditar nela dia e noite, e que o Teu Santo Espírito, eu te peço nessa noite, possa visitar a cada um dos meus amigos e irmãos nessa noite, e tocar no coração deles, para que eles possam estar sensíveis e cada dia mais próximos de Ti. Assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos que recebam digam amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Fica na graça e na paz de Jesus. Amanhã, às 19 horas, estamos aqui com mais um tópico do livro Kryptonita. Que Deus te abençoe.